Olá, eu sou o professor Cleiton Botas e essa é uma aula de matemática. Na aula de hoje nós vamos falar sobre linguagem algébrica. Mas antes, uma pergunta: você sabe o que é álgebra? A álgebra é um ramo da matemática que trabalha com letras para representar números desconhecidos, ou variáveis. Isto é, números que mudam a cada situação. Então, agora, na matemática, vamos encontrar também x, y ou a, e outras diversas letras. Na aula de hoje, nós vamos ver situações onde aparecem as variáveis. Vamos lá! Vamos iniciar com uma pergunta. O que podemos entender com a palavra baixo? A palavra dobro. Bom, se temos um cachorro, sabemos que o dobro serão 2 cachorros. Agora, se temos um produto que custa R$ 25 e ele vai passar a custar o dobro, nós sabemos que ele vai custar R$ 50. Se a professora passa 3 exercícios e diz que vai passar o dobro, nós sabemos que ela vai passar mais 3, para um total de 6 exercícios. Bom, em todas essas situações, nós utilizamos o dobro. Mas o que podemos dizer sobre o dobro de um número? Bom, nessas situações, nós utilizamos o dobro de um número, mesmo sem perceber. No primeiro caso, o dobro de 1, que é 2. Depois, o dobro de 25, que é 50. E, finalmente, o dobro de 3, que é 6. Mas como nós podemos representar o dobro de um número sem saber que número é esse? Ou seja, de uma forma que podemos representar um número qualquer. Bom, para isso nós vamos usar a linguagem algébrica. Nos nossos exemplos, nós usamos números positivos, mas poderíamos também calcular o dobro de um número negativo, como menos 5. E assim temos menos 10 como dobro. Também poderíamos utilizar um número na forma decimal, 1,2. E o dobro desse número é 2,4. Bom, na linguagem algébrica, nós vamos usar uma letra para representar um número desconhecido. Por exemplo, vamos utilizar o x para representar um número qualquer, que pode ser positivo, negativo, inteiro e até fracionário. Agora, vamos descobrir como escrever o dobro desse número. Bom, se nós temos que um número é x, o dobro desse número vai ser 2x. Podemos ver também como 2 vezes o número, ou então um número somado a ele mesmo. Todas essas expressões representam o dobro de um número. Agora vamos ver um outro exemplo. Vamos procurar uma expressão para representar o triplo de um número. Dessa vez, eu vou escolher a letra A para representar o número desconhecido. Assim, o triplo de um número pode ser ele, mais ele, mais ele novamente. Um número somado a ele mesmo de novo. Ou então, nós podemos escrever 3 vezes o número. Ou então, nesse caso, 3A. O triplo do número A é a expressão 3A. Da mesma forma, nós podemos encontrar uma expressão para o quádruplo de um número. Dessa vez, eu vou escolher a letra B. E o quádruplo desse número vai ser 4B. Agora, vamos ver uma outra situação. Desta vez, nós vamos utilizar a linguagem algébrica para generalizar propriedades dos números. Por exemplo, a ordem das parcelas não altera a soma. Essa é uma propriedade conhecida dos números. Vamos ver um exemplo. Quando somamos 2 mais 5, sabemos que o resultado é 7. Aqui, o 2 e o 5 são as parcelas da operação, e o 7 é o resultado ou a soma. Essa propriedade nos diz que se nós trocamos a ordem das parcelas, 2 e 5, o resultado não vai mudar, ou seja, 2 mais 5 é igual a 7, assim como 5 mais 2 também é igual a 7. E essa propriedade vai valer para todos os números que conhecemos. Por exemplo, menos 5 mais 3 é igual a 3 mais menos 5. Nós podemos trocar a ordem dos termos da operação e o resultado não vai se alterar. Da mesma forma com números com vírgula. 1,2 mais 6,7 tem o mesmo resultado que 6,7 mais 1,2.
Bom, mas será que conseguimos usar a linguagem algébrica para generalizar essa propriedade? Conseguimos sim! Para isso, nós vamos representar os números por letras. Aqui, vamos usar x e y para representar as parcelas da soma. Então, temos que a soma x mais y é igual à soma y mais x. Ou seja, trocando a ordem do x e do y em uma soma, o resultado não se altera. X mais y é igual a y mais x. Agora, vamos ver outros exemplos de expressões algébricas, como a soma entre um número e 7. O número desconhecido vai ser a nossa variável, e aqui eu vou usar a letra C para representá-lo. Então, nós temos que a soma entre esse número e 7 pode ser representada como C mais 7. Nós já vimos que a ordem não faz diferença na soma, então também poderíamos usar 7 mais C para representar essa expressão. Na próxima, nós temos o sucessor de um número inteiro. Bom, vamos ver alguns exemplos antes de escrever a expressão. O 3. O sucessor do número 3 é o número 4. Para encontrar ele, nós fazemos 3 mais 1. Então, nós temos que o sucessor do número menos 7 é o menos 6, pois nós fazemos menos 7 mais 1 e encontramos menos 6. Mas agora eu quero encontrar o sucessor de um número qualquer. Vamos representá-lo pela variável d. Então, o sucessor desse número inteiro d vai ser o resultado de d mais 1, assim como nós fizemos com os números. Para encontrar o sucessor de um número inteiro, basta somar 1. Então, o sucessor do número d é a expressão d mais 1. Agora, vamos ao próximo exemplo. Será que podemos transformar também linguagem algébrica para português? Por exemplo, a expressão x menos 10. Bom, nós não conhecemos o x, ele é uma variável nesse exemplo. Então, ele está representando um número que nós não conhecemos. Então, nós podemos dizer que essa expressão é equivalente a um número menos 10. Nós também podemos dizer que essa expressão representa o resultado da subtração entre um número e 10, já que o x é um número desconhecido. Finalmente, nós podemos dizer que essa expressão também representa a diferença entre um número x e 10, pois a diferença é o resultado de uma subtração. Vamos observar mais de perto essa expressão, a diferença entre um número e 10, x menos 10. Aqui vamos observar uma outra expressão, a expressão 10 menos x, que pode representar a diferença entre 10 e um número. Nós já vimos que em uma soma, a ordem das parcelas não altera o resultado, mas em uma subtração, em uma conta de menos, nós não temos esta propriedade. Ou seja, x menos 10 e 10 menos x são expressões diferentes, que têm significados diferentes. Vamos ver com um exemplo. Nós temos, no primeiro caso, a diferença entre um número e 10. Então, vamos utilizar o número 4. Aqui temos a diferença entre 4 e 10. Já abaixo, nós temos a diferença entre 10 e 4. Nós observamos que o resultado da primeira conta é menos 6, enquanto que o resultado da segunda conta é 6 positivo. Assim, observamos que as expressões são diferentes, pois encontramos resultados diferentes quando substituímos a nossa variável por um número, nesse caso, pelo número 4. Bom, agora nós vamos ver exemplos de como escrever as expressões algébricas de situações. Vamos lá! Lorena possui uma irmã mais velha. A idade da irmã de Lorena é o triplo da idade dela, menos 3 anos. Qual a expressão algébrica que representa a idade da irmã de Lorena? Começamos escolhendo o L para representar a idade de Lorena.
E nós temos o triplo da idade dela, então multiplicamos o L por 3. Finalmente, nós temos menos 3 anos, então vamos subtrair 3. 3L menos 3. Essa é a expressão que indica a idade da irmã de Lorena. Agora, vamos para o próximo exemplo. Carlos é um motorista de táxi. Observou que o preço que seu taxímetro marcava para cada corrida seguia uma certa regra. Iniciava com a bandeirada no valor de R$ 5,50, que era demonstrada no visor, e a cada quilômetro percorrido o valor aumentava 25 centavos. Bom, vamos escrever a regra de cobrança de uma corrida em forma de expressão algébrica. Vamos lá! Bom, nós iniciamos com 5,50, que é quanto mostra o visor no início da corrida. E se ele percorre 1 quilômetro, nós precisamos somar 25 centavos. Agora, se são 2 quilômetros, 50 centavos, já que é 25 vezes 2. Se ele percorre 10 quilômetros, por exemplo, nós temos R$ 2,50, que é 25 centavos vezes 10. Se são 20 quilômetros percorridos, nós precisamos somar aos 5,50 mais R$ 5,00, que é 25 centavos vezes 20. Bom, mas aqui nós precisamos encontrar uma expressão para um valor desconhecido de quilômetros, ou seja, vamos usar a letra x. Assim, temos que precisamos somar 25 centavos vezes x, que é a quantidade de quilômetros. Ou seja, a expressão é 5,50 mais 0,25 vezes x, ou então 0,25x, já que ali nós temos uma multiplicação. Agora vamos para o próximo exemplo. Mariana confecciona bolsas e precisa organizar a entrada e saída de dinheiro a cada mês. Ela paga todo mês o aluguel de R$ 650. Além disso, as quantidades de bolsas que ela produz e que ela vende por mês nem sempre são iguais. Nós sabemos que ela gasta R$ 15,50 para cada bolsa que produz e ela vende cada bolsa por R$ 35. Vamos começar a escrever a nossa expressão pela parte fixa, que é o aluguel. Ela paga R$ 650 por mês. Então, representamos R$ 650 negativo, já que ela está pagando. O próximo passo é o quanto ela gasta para cada bolsa que produz. E nós temos R$ 15,50 para cada uma. Se nós representamos a quantidade de bolsas que ela produziu em um mês pela letra P, nós podemos adicionar à nossa expressão o 15,50 negativos vezes P, pois temos R$ 15,50 gastos para cada uma das bolsas. Finalmente, ela vende cada bolsa por R$ 35. Então, vamos usar a letra V para representar a quantidade de bolsas que ela vendeu. Então, dessa vez, nós vamos somar, já que é um dinheiro que está entrando. Nós temos mais R$ 35 vezes a quantidade de bolsas vendidas. E essa vai ser a expressão que nós queríamos encontrar. Para uma receita, a quantidade de copos de arroz tem que ser a metade da quantidade de copos de água na panela. Escreva uma expressão que pode representar a quantidade de copos de arroz. Bom, vamos fazer um esquema. A quantidade de copos de água e a quantidade de copos de arroz. Se usamos 6 copos de água, precisamos encontrar a metade, ou seja, 3 copos de arroz. Agora, se utilizamos apenas 2 copos de água, vamos utilizar a metade de copos de arroz, ou seja, nós temos 1. Agora, se temos uma quantidade desconhecida, x, como vamos escrever a metade dessa quantidade? Bom, a gente observa que no primeiro caso nós encontramos o 3 dividindo 6 por 2.
E no segundo caso, encontramos o 1 dividindo 2 por 2. Ou seja, encontrar a metade de um número é dividir esse número por 2. E é isso que faremos a quantidade desconhecida x. Nós vamos fazer x dividido por 2. Nós podemos representar essa expressão também na forma fracionária, ou seja, x sobre 2. E essa vai ser a expressão que representa a metade de um número. Nós podemos usar a divisão também para outras expressões. Observe, a terça parte de um número. Bom, a terça parte é quando dividimos um número em 3 partes iguais. Ou seja, se nós usamos a letra y para representar o número desconhecido, a terça parte será y dividido por 3, ou y sobre 3. Para a próxima, nós temos 1/10 de um número. Bom, 1/10 ou a décima parte é quando pegamos um número e dividimos em 10 partes iguais. Assim, se representamos esse número pela letra z, 1/10 do número será z dividido por 10, ou z sobre 10, na forma fracionária. Vamos ver uma situação onde nós vamos utilizar também a divisão. Camila está fazendo um planejamento para juntar dinheiro. Todo mês ela vai juntar R$ 50 mais 1/10 de seu salário. Bom, vamos usar a letra S para representar o salário de Camila. Então, ela vai juntar R$ 50 todo mês e mais S sobre 10, que equivale a 1/10 do seu salário. Na aula de hoje, nós vimos diversas formas de usar variáveis para representar situações reais, através das expressões algébricas. Eu vejo todos vocês na próxima aula. Tchau, tchau e até lá!